Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos também vistos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira. Olha, e ontem o Grêmio, né, ficou no empate em 0-0 com o Operário lá em Ponta Grossa. O Grêmio terá agora, né, o jogo da volta no próximo dia 22. O Grêmio com todas as condições aí, evidentemente, passar aí para a quarta fase. O Grêmio que fez a sua estreia, né, porque pela colocação que teve no Campeonato Brasileiro ano passado, então o Grêmio estreou ontem com esse empate diante do Operário lá em Ponta Grossa. Bom, Internacional e Juventude, que eram para jogar, o jogo que começaria daqui a 1 hora, 21 horas e 30 minutos, lá no estádio Beira-Rio, em função de toda a situação climática que atinge o estádio do Rio Grande do Sul, esse jogo foi cancelado e transferido para o dia 10 de maio, uma sexta-feira, 21 horas. Né? Então, até a interferência que houve por parte, inclusive, do governo do estado, para que esse jogo fosse cancelado, em função de toda a situação aí que passamos nesse momento aqui no Rio Grande do Sul. Nosso Dois Toques que você nos acompanha pela Masper TV, olha, antenas parabólicas, são 7,5 milhões de antenas parabólicas pelo Brasil afora. No canal 575 da Masper TV, você nos assiste aí em todo o Brasil. Mas para o Rio Grande, canal 520 da Claro Net na Masper TV. Mas estamos aí também aonde nós estávamos, na Rede Sul, na Desso TV, também na Três Passos e pelas redes sociais, vamos para o mundo através delas. Você tem aí o Facebook da Rede Sul, o Facebook também da Masper TV, o YouTube da Overgor, da Masper, o streaming da Masper TV. Então você nos assiste aí aonde você estiver, pelo Brasil e pelo mundo afora, pela Masper TV, pelas nossas redes sociais também. Tem o Instagram das emissoras, para você acompanhar os bastidores, né, da emissora. Tem e o meu pessoal, aí, ó, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar, né, sobre as questões aí do futebol, Campeonato Gaúcho, os clubes gaúchos agora e Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, tem tudo isso aí para a gente, né, falar exatamente sobre essas situações dos gaúchos nessas competições. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, agora 71 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Nos orgulha a todos nós. Então, mais do que nunca, a gente tem que sempre ter o caminho do GBUX. Olha só, o Senai sempre proporcionando aí cursos para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, faça uma graduação ou pós-graduação na Faculdade Senai. Inscreva-se em senairs.org.br, faz graduação, faz Senai. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Então, acesse senai.org.br e inscreva-se agora. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que, olha, estreou mal aí, 2 rodadas, 2 derrotas na abertura aí da Série C do Campeonato Brasileiro, e a derrota na última segunda-feira acabou, né, até a saída do técnico China Balbino. Mas o São José tem todas as condições de buscar recuperação aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, estamos aqui no dia 1º de maio, dia do trabalhador, né, dia do trabalho, mas estamos aqui, né, fazendo nossos Dois Toques, trabalhando. E comigo hoje aqui o conselheiro Alaor Veríssimo, conselheiro colorado, o grande conhecedor mestre do futebol, o Ernesto Guedes. E ele, Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, filho nada mais, nada menos que o grande, saudoso Paulo Santana. Literalmente falando, chegando de Ponta Grossa, fosse lá, hein? Não. Te gostasse desse empate, acompanhasse a posição do presidente Alberto Guerra, que disse antes do jogo, olha, o empate será um grande resultado. O presidente não pode dizer que não pode vamos atropelar, né? Não, mas não pode dizer também empate pela grandeza do Grêmio, né? Fica quietinho. O Grêmio tem que jogar sempre para vencer e para ganhar. Mesmo que ele possa pensar isso mesmo, né? E o Renato mais uma vez escalou um time assim, né? Surpresa, mas o
resultado acho que foi bom pelas circunstâncias. Né? Foi bom, a gente tem totais condições de ganhar aqui, se classificar, passar para a próxima fase dessa milionária Copa do Brasil. Deu para o gasto, né? O time de mescla de garotos com cascudos. Não foi bom o jogo, na real não foi bom o jogo, mas o Grêmio cumpriu o seu propósito de não perder, pelo menos, né? E decide aqui. Eu acho que tá bom, tá na medida. O que tu acha, Ernesto, desse empate do Grêmio ontem? O Grêmio, mais uma vez, não fez uma boa partida. Né? O resultado, pelas circunstâncias. Né? Até porque o Operário está fazendo uma bela campanha na Série B, né? Mas é um jogo de time de Série A contra time de Série B. Deu o que o presidente pensa, né? Empate. Um jogo muito ruim. Eu assisti ontem esse jogo, eu tive pena de quem pagou 350 para ir ver. E o Grêmio já está classificado, vai jogar aqui contra o Operário. Não tem a mínima chance aqui de ganhar o jogo. Teoricamente não, mas não tem mais jogo jogado, né? Não existe jogo jogado. Tem. Claro que a tendência é o Grêmio, o favorito é o Grêmio, tudo é o Grêmio, não tem. Não. Né? É preciso dizer que o Grêmio age corretamente ao poupar jogadores para enfrentar o Huachipato, né? Esse é o grande meta do Grêmio, é Libertadores. Né? Pois o Grêmio está no prejuízo na Libertadores e eu acho que acertou em poupar. Eu acho que... mas... Olha aí, essa é a nossa temperatura. Bom, o Renato já usou, e ele tinha dito antes de sair daqui, o Grêmio teve toda a logística, foi um voo fretado para Belo Horizonte, para Salvador, depois de Salvador para Ponta Grossa, e ele tinha deixado bem claro que era um time misto contra o Bahia, né, um misto quente e um misto frio contra o Cuiabá. Isso ele já tinha dito quando saiu Cuiabá daqui. não, o Operário. Contra o Operário, obrigado. Força total é só Libertadores. E tem razão o Grêmio ao agir assim. Libertadores, não tem, o resto é... E pontualmente no jogo de ontem, foi um jogo ruim, como o Guedes disse, com razão, mas o empate lá dá toda, a tendência toda é que o Grêmio agora passe para as oitavas com uma certa tranquilidade e vai se dedicar para a Libertadores, não tem outra forma de pensar. Eu acho que eles estão se dedicar, isso o presidente disse, assim como o presidente internacional disse que a prioridade do Inter é o Campeonato Brasileiro, e aí disse que, olha, é uma decisão a cada jogo, já perdeu 2 decisões aí, né? Então já perdeu 2 decisões, perdeu lá para o Atlético Paranaense, onde ele jogou melhor, e também né, um empate com sabor de derrota em Porto Alegre com o Atlético Goianiense. Quer dizer, se não fosse aquela vitória, né, foi uma vitória até não esperada contra o Palmeiras, a situação era outra. Assim como o presidente definiu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, o presidente Guerra também definiu que a prioridade do Grêmio é a Libertadores da América. Agora, vai mal a prioridade do Inter, né? Quer ser campeão, empata com o Atlético Goianiense em casa, vai muito mal a prioridade. É um resultado a ser lamentado, porque esse tipo de situação, deixar de ganhar 2 pontos no Beira-Rio contra o Lanterna do campeonato, isso vai ser lamentado. Mas o futebol é assim. Não, tudo bem. O Grêmio também. Tem condições de buscar, está bem posicionado. O Grêmio também sentiu a derrota para o Huachipato aqui. Aí teve uma recuperação diante do Estudiantes lá da Plata. Se não tivesse ganho lá, a situação era outra. Isso é a mesma coisa. O Internacional, se não tivesse ganho do Palmeiras, seria uma outra situação. Mas também se tivesse ganho do Atlético. Bom, mas é que não tem o seno no futebol. Exatamente. Aí você está falando do Palmeiras, se não tivesse ganho. Bom, e se tivesse ganho do Atlético, estaria com o mesmo número de pontos. Não bastasse, a Laura, um empate, que foi um péssimo resultado, em casa. Desempenho. Não bastasse a frustração da torcida medida nas vaias ao final do jogo e até antes na escalação. Não bastasse isso, o técnico do Inter me dá uma entrevista catastrófica. Dava para se ver o desânimo dele e o desgosto dele, né? Na entrelinha tu lê que ele está desgostoso, decepcionado e se vitimizando, dizendo que
foi insultado e que talvez o problema seja ele. Pô, a coisa já não tá boa e ele agrava mais ainda as coisas, né? Ele quase instaurou uma crise. O presidente teve que vir dar entrevista depois para motivar a torcida aí ao estádio hoje. Pois é, mas eu não sei, isso é uma característica dele, daqui a pouco ele está preparando. Eu não sei se de repente vai passar esses 2 jogos aí, embora o Inter tenha esse jogo com o Juventude, mas depois tem outros jogos pelo Campeonato Brasileiro, e somente no dia 22, né, no dia 22, é que terá o jogo de volta contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Bom, uma não classificação, mas terá vários jogos aí, inclusive Sul-Americana entre o primeiro e o segundo jogo, né, Laura? Não. Então não dá para dizer que Não. o resultado negativo faça com que, daqui um pouco, muita gente diz, ele está preparando porque o time não está dando a resposta, daqui um pouco ele, assim como ele saiu do Internacional aquela vez para treinar na Europa, saiu do Atlético, ele quis sair também, não sei, daqui um Independe pouco... de resultado, talvez ele possa sair amanhã, ninguém sabe, isso aí é o futuro, temos que aguardar. Agora, realmente, concordo com o Santana, uma declaração infeliz. Agora, ele é um cara difícil para expressar, ele tem muita dificuldade para expressar, na boa e na ruim, ele sempre tem essa dificuldade. Ele é um cara que meio que atropela as palavras, né? E já se constatou, de falar disso aqui, quando ele está bem, o espanhol dele é mais tranquilo. Quando ele vai mal, ele fala rápido. Então tem isso, não podemos passar por cima disso. Ele é um cara difícil. Ele incrivelmente, sabe o que ele fez? O que ele conseguiu? A proeza que ele conseguiu? Ele se colocou contra a torcida. Mas aí é a questão de interpretação, Santana. Ele colocou a torcida contra ele. Mas o que ele trouxe à tona, eu até concordo parcialmente. Tu não pode vaiar o cara na escalação, quando é dada a escalação antes do jogo. Depois do jogo, tu faz o que quiser, tem todo o direito. Mas antes e durante o jogo, não. A torcida do Inter está muito mimizenta. O que tu acha? Bom, ele foi bem categórico. Ele disse o seguinte, a declaração que ele deu após o jogo contra o Atlético Goianiense, não sei, mas são 5 minutos de jogo e a torcida já está vaiando. É verdade. 5 minutos. verdade. Quer dizer, não é nem 5 minutos, na escalação já estão vaiando. Eu tem cabimento. Eu acho que a vaia, o torcedor tem todo o direito de se manifestar. Depois do jogo. Mas no intervalo, após o jogo. Agora, durante o jogo... Não tem cabimento. Mas essa etiqueta aí de vocês, essa etiqueta que o torcedor é passional, essa tá certo? etiqueta que vocês querem no futebol nunca teve, né? Também é verdade, Nunca teve. Torcedor vai lá para extravasar. Claro, antes, durante, depois. O torcedor é passional, Não, eu vou para extravasar, mas a minha vaia é só depois E do outra jogo. coisa, tu tem que analisar se é justa ou injusta a vaia. Só pode criticar a vaia da torcida se ela for injusta. Não, eu critico. O momento da vaia é indiferente para mim. Depois do jogo, eu vaio junto, mas aí eu condeno. Não pode vaiar antes do jogo. Decididamente não. Colorado de verdade não faz isso. Mas não é colorado nem gremista de verdade. O torcedor é passional. Se o time não vai bem... Eu me dedico pro Inter, para a torcida do Inter. O resto faz o que quiser. Tu nunca vaiou teu time? Depois do jogo, sempre. Tu nunca vaiou teu time? Não só vaiei, como fui um dos caras que fui fundador do Portão 8. Pega na imprensa, ele tem olha fotos só, minhas, Ernesto. batendo de frente com os brigadianos. Teve presidente do Internacional que mandou apagar a luz. Tu vaiava o Ernesto? Vaiava. Tu vaiava o Ernesto? Claro. Portão 8 é... Vaiava todo mundo que eu entendia que devia Aí, vaiar, Ernesto, mas viu? depois do jogo. A Tu viu intriga, só? olha a intriga do Cadu. Tu viu só, Ernesto? Claro que vaiava. Mas eu acho isso normal. Como disse pro Projeto Caixão aqui, vaiei ele também. Mas isso é normal. O treinador que não está preparado para isso, ele não pode ser treinador. Ele só tem uma coisa, o torcedor tu tem que respeitar ele. Entendeu? No momento que ele está insatisfeito, ele paga. É ele que nos paga. Então a gente tem que ouvir e aprender com o torcedor. E no caso dele, paga bem demais. Porque, né? veja bem, agora o que nós temos às vezes, insistências com jogadores que já não tem mais empatia com o torcedor. Então, tu quer forçar com que o torcedor entenda aquilo que ele não quer. Não adianta. Eu tive situações assim dentro do próprio clube, não? E nessas coisas. E as vaias, eu fui muito vaiado. Pô, agora eu fiquei sabendo que o Alaor te vaiava, né? Porque tu trabalhaste no Internacional. Só um pouquinho. Não, mas só um pouquinho. O motivo da vaia nos momentos comigo, eles foram
Só tem um profissional que passou pelo Internacional e que preservou a entidade internacional. Entendeu? Mesmo que tu não tenha e ninguém saiba lá fora o porquê, você não tem o que estar explicando. Entendeu? Porque o campo está mostrando. E nós só podemos mudar as coisas dentro do campo. Sim, é o Mas campo, não fazer como é no porquê. campo que se resolve tudo. Não pode dar o capitão, o treinador. Eu nunca escolhi capitão. Uma vez só. E foi o Cléo. Cléo Wickmann. Alemão. A maioria, todas, quem escolhe o capitão são os jogadores. próprios jogadores. É a liderança deles. Tá? Porque tu não pode ter no capitão a figura para os outros, esse é o cara que entrega para o treinador, é o que fala com o treinador, é o que dá um pouco, tem 500, e ele vem trazendo recado de todo mundo. Quando eles escolhem, eles falam entre si. Nunca participei como superintendente de futebol, também nunca participei de conversa de treinador com jogadores. Porque eles têm que ter independência, o direito de não ter nem dirigente. Né? Vai discutir coisa em que o jogador pode dizer para ele que não está gostando da atitude dele. E às vezes aquilo repercute que o treinador fale uma coisa porque está o dirigente, ele quer mostrar para o dirigente que ele comanda. Entendeu? Então, o futebol é muito delicado nesse sentido. O Kudê, a leitura que eu faço é que ele já está preparando a sua saída. Pode ser, isso é uma característica Essa dele. Foi, leitura que eu repetindo, faço. foi assim quando ele saiu do Inter, foi quando ele saiu do Atlético. Porque o que ele fez com a torcida do Internacional, não interessa quantos minutos eram de jogo, tá? É injusta. Entendeu? Porque o torcedor é passional. Passional. Tu muda. Por exemplo, esse jogo do Internacional, o Internacional empatou o jogo e o time cresceu no sentido da autoestima. E ele mudou. Então, tu está no calor do jogo, tu quer dar uma resposta para a tua torcida, o cara te tira. Entendeu? Então, isso são momentos inconsequentes de um treinador de futebol. Deixa o time que ganhou de novo a confiança do jogo. Está no calor do jogo. Pegou fôlego, né? Tu vai substituir por outro jogador que não está no jogo. Ele leva minutos para entrar no jogo. Quando o time estava empenhado em virar o jogo. Exatamente. Mas aquilo que tu falou, que em determinados momentos se resolve, que o próprio grupo, entre eles, como tu disse, escolha disso, escolha daquilo, vem ao encontro até, eu já falei essa semana também, mas é bom, porque agora veio com essa tua colocação, é que essa semana, acho que não sei se foi segunda ou semana passada. Hoje tu vive mais em crise. Pois é, o Klemer deu uma declaração na Rádio Guaíba, questionado sobre isso, que disse, olha, em determinados momentos que quem decidir, como tu disse, é lá no campo. Aí ele fez não era culpa do Kudê, ele fez aquela referência que o jogo Fluminense, né, que o Internacional perdeu aquela classificação na final em 10 minutos. Não, aquilo ali quem decide é o jogador dentro do campo. Nós resolvemos, não é o técnico. Depois se diz mesmo que a orientação vinha de uma maneira, porque quem está lá, a gente sabe. Claro que era um grupo vencedor, aí ele se referiu ao Internacional naquele momento. Tinha coisas que no final do jogo nós decidimos. Bom, depois a gente comunicava o Abel. Não, nós decidimos que tinha que ser assim, porque essa situação. Ou seja, então vem ao encontro que tu disse. É ali no campo que as coisas se decidem. Então, mesmo o técnico estando de fora, ou estando orientando, quem está vivendo aquela situação são os jogadores. Lembra uma coisa, Cadu? Quando eu assumi o Internacional em 82, tá? Eu cheguei no Internacional, a primeira coisa que eu falo é conversar com a base, com os funcionários do clube, para tudo. Então, qual era a opinião geral de todos os jogadores? Se não tinha um outro pior filho da P para ter trazido para o clube. Entendeu? Então, naquele momento, o Gilbertinho estava com o Tele Santana na seleção brasileira. Aí chamei o Zeca, que era o assistente. Zeca Rodrigues? Não, Albuquerque. O Zeca Albuquerque. O Rodrigues era do Grêmio. Chamei o Zeca e disse, Zeca, me tira a bola, dá-lhe um pau neles, eu vou fazer um negócio aqui. Não disse para o Zeca nada. Não deu 10 minutos, eles queriam falar comigo. Porque tiraram a bola. E deram um trabalho diferente, sem bola. Vieram falar, me chamaram, eles querem falar contigo. Aí fui lá falar com eles. Não.
Aí qual é o problema? Perguntei para eles. Aí o Cléo foi o primeiro a falar. Nós estávamos acostumados, eu digo, é bom porque já estava conversando do passado. Não? Aí tu bate num, vem outro. Aí veio o outro, e eu, pá. Aí veio o Rodrigues Neto. Eu digo, tu cala tua boca, porque aquele portão que está ali é onde tu vai sair. E se tu continuar falando... Mas você é comando, né, Ernesto? Só um pouquinho. Comando. Mas tu tem que matar a cobra no primeiro dia. Aí eu disse para eles assim, Não tenho dúvida. vocês, o Cléo já falou do passado. Eu vim aqui, sou contratado para mandar em vocês. Eu entendo muito de futebol e esse professor que está aqui se formou, fez pós-graduação, não vem perguntar para você que tipo de treino tem que ser feito. Agora, também dou o direito da escolha. Mas aqui tem um comandante. O portão está ali e eu ajudo a ir embora. Só que eu tinha um dirigente, chamava-se Frederico Arnaldo Balvê. Grande Frederico Arnaldo Balvê. Né? O que aconteceu? Todos calaram. E o Rodrigo, quando chegou o Balvê depois, ele perguntou, e aí? Aconteceu isso. E eu... Tem um mandei o ditado Rodrigues Neto embora. Me poupasse o tempo que eu iria fazer. Pois é, muitos discutem, decisão. Ernesto. Muitos discutem, às vezes tem decisões, tem situações que tem que ser definidas pelo dirigente. Outros não, é o treinador. Né? Aqui se fala muito, né? O Renato toma decisões que tinham que ser pela diretoria. Né? Aí o Santaninha já vai, falou no Demiurgo, que o Santaninha já vai pular. Né? Mas tipo o que aconteceu, né, no último sábado lá. Eu já me posicionei aqui, eu acho que foi errado, mas entendo a posição do Renato, eu entendo a posição. Mas muita gente falou, mas cadê o presidente? Por que o presidente não veio a público? Por que o presidente não veio se posicionar? O que significa isso? Né? Ele não concordou com o Renato? Por que ele não veio, né, reiterar aquilo que o Renato disse? Ou que fez, melhor dizendo, tirando todo o grupo do banco? Eu não vi nenhum dirigente se manifestar sobre isso. Não sei, não se manifestaram porque não concordaram com a atitude dele. Né? Ou teriam que ter vindo ali. Né? O que o Renato fez era isso, está correto, a direção apoia. O Guerra falou que estava certo. Mas eu não vi nenhuma coletiva ele falar nisso. Não coletiva não, mas falou para o repórter da Gaúcha. Pois é, mas eu não vi. Por exemplo, o presidente do Internacional reclamou no último jogo, um pênalti não marcado. Se o Guerra falou veio... que o Renato estava certo, quem estava errado é o Guerra. Eu vou dar minha opinião polêmica aqui sobre isso. Primeiro jogo no Brasileirão do Grêmio, o Grêmio Vasco. O Grêmio foi operado pelo árbitro, aquela mão. Foi. Tanto ano assim, passado perdeu um campeonato. Tanto assim que o árbitro levou um gancho da CBF. O Renato foi com as mãos para trás, conversar com o árbitro no intervalo e questioná-lo sobre o pênalti. Ninguém elogiou o Renato pela conduta. Aí, esse jogo agora, ele manda toda a Casa Mata sair. Ele estava irado por uma injustiça, ele considerou injusta a expulsão. A gente irado, a gente pode ofender alguém, a gente pode agredir verbal ou fisicamente alguém. O Renato estava indignado e não fez nada disso. Ele fez um protesto pacífico. Não, por isso que eu entendo. Um protesto pacífico. Porque do outro jeito não adiantou. Então ele fez um protesto para a gente debater a arbitragem caótica. Eu não debato. Caótica. Não, mas tem que debater porque tá demais. Não. Estão prejudicando o Grêmio. Não. Nesse jogo o Grêmio não deu um chute a gol. Onde o juiz prejudicou? Não, mas o Renato não questionou a vitória Ontem do não foi Bahia. prejudicado. Ontem não foi prejudicado, né? Ele não questionou a vitória, ele questionou o cartão vermelho. Santaninha. Ele questionou o cartão vermelho. Não, o Renato tá errado. É meu amigo, tudo tá errado. A atitude dele foi errada. Não é atitude profissional. E ele é um belo treinador, tem uma grande carreira e não pode fazer esse tipo de atitude. O árbitro pode fazer o que quiser. Pode. O que quiser. Não pode. Ele não pode. 8 minutos faltando. Para todo mundo. Ainda o Grêmio tinha condições de empatar o jogo com o comandante ali. Eram 8 minutos, faltavam 8 minutos, o gol Então podia ter saído o gol do empate. Podia ganhar sem o comandante ali também.
Não. Mas os jogadores não tá aí proibido. Não precisa mais, Não então. tá proibido. Não, o Renato não tá proibido. não. O Renato não. Não tá proibido. O Renato não. Ué? O Renato tem uma liderança muito grande dentro do grupo. Então perdeu porque o Renato saiu? Não. Deixou da responsabilidade maior dele. Perdeu porque ele saiu? Não, eu não abandono meu grupo na hora da batalha final. Não abandonou. Não abandonou. Abandonou, sim. O Renato Renato é o técnico mais protetivo que eu conheço. Não. Do seu grupo. Atitudes, Santaninho, me perdoa, mas eu não... Eu respeito a tua opinião. Agora, a minha opinião é esta. E se o Guerra concordou, o seu Guerra está errado. Aqui, com o ó, presidente do grupo. foi um protesto pacífico. Não, agora eu vou pegar um funcionário Pacífico. e vai lá e bagunça. Pacífico. Tira todo mundo do campo e vai embora. Olha aqui, quer ver? Isso é bagunça. Quer ver uma coisa? A gente está discutindo aqui... Eu defendi. A gente está discutindo aqui... Eu estou defendendo a arbitragem. Eu te ouvi. A gente está discutindo aqui algo inusitado. Não, atitude. Deixa eu falar. Não, mas deixa tu está dizendo que é o juiz. Se tu deixar, eu falo. Eu falo. Posso? Fala. Posso? Sim, eu sou... Sem que tu me interrompa? Pode. Deixa eu só te Ele é dizer técnico, ele é técnico. que eu sou defensor do juiz. É o seguinte, a gente está discutindo aqui uma atitude inédita. Nunca um árbitro fez o que o Renato fez. A gente está discutindo pelo inusitado da coisa. Agora, o Renato fez o que fez porque erros de arbitragem estão no dia a dia do Campeonato Brasileiro. E a gente não discute mais a arbitragem porque está comum errar. Isso é verdade, isso eu concordo com o Thiago. E aí tem o viés, o Renato fez um negócio que ninguém nunca faz, mas o erro da arbitragem... Não, mas eu quero dizer o seguinte, imagina... O presidente, o dono do Botafogo disse que tinha suborno. Imagina se todo mundo fazia isso, Santaninha. É por isso que eu digo, eu achei errado, mas eu entendo a atitude do Renato. Mas o que a gente concorda, né, e é tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, né, em termos de imóveis. Aí a gente não discute, concordamos todos, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, você é um condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, e lá você encontra, né, de todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí. Telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, né, com esse tempo terrível que a gente está passando aí, qualquer tipo de problema que você teve aí ou venha a acontecer, então, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, também para lavagem, limpeza, inspeção de lajes de pisos, que você precisar, você tem no SOS Telhado e atende em todo o estado do Rio Grande do Sul, repetindo. 24 horas à sua disposição. Telefone para contato está aí, 51, código diário 999-62-6227. 999-62-6227, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? Aí é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você tem tudo para a revisão do seu carro. Geometria, balanceamento, inspeção, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente que você tem exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, está aí o telefone 51, código diário 3342-4245, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso Dois Toques dessa quarta-feira, feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Gosto tanto quando ela me olha assim. Será que eu vou dar conta? Eu não consigo tirar os olhos dele. Ué, a mamãe tá chorando ou tá sorrindo? Eu tô tão feliz que chega a dar medo. Eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame
e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador. Nosso Dois Toques para a Unimed. Olha, Unimed Porto Alegre significa ter saúde para brincar com os filhos, viajar com os amigos, conquistar os seus objetivos e muito mais. Só o melhor plano de saúde da região tem benefícios exclusivos para você aproveitar mais cada momento da sua vida. Acesse o site e conheça o plano ideal para você. unimedpoa.com.br. Santaninha, nosso Dois Toques de hoje com o verdadeiro Santaninha, Jorge Santana, Ernesto Guedes e Alaor Veríssimo. Esse empate de ontem, o Grêmio pelo menos agora vinha de duas situações. Pô, foi aquele jogo contra o Estudiantes, depois teve o Campeonato Brasileiro. Agora, teoricamente, vai pegar no próximo final de semana o Criciúma, né? Esse empate de ontem, né, que deixou o Grêmio, acho que bem encaminhado, não tenha dúvida, para o jogo de volta aqui, a classificação para a quarta fase aí da Copa do Brasil. Tem o Criciúma, mas um Criciúma que vem aí, olha, venceu o Vasco da Gama, olha só, goleou o Vasco da Gama em São Januário, no final de semana, empatou ontem com o Bahia, lá na Fonte Nova, né, esse Bahia que venceu o Grêmio no sábado. Então, mas agora eu acho que daqui um pouco... Não, o Renato Criciúma pode... com o mesmo time. Criciúma com o mesmo time. Mas o Criciúma não tem todas as competições que tem Grêmio Internacional, né, Ernesto? O Criciúma é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Fora, ele não foi para Criciúma. Pois mas foi jogar. Grêmio Internacional, que eu tenho dito aqui, agora nesse mês de maio, que começou hoje, olha, serão 8 novos jogos de Grêmio Internacional, de Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Praticamente jogam a cada 4 dias. Não tem como tu repetir o mesmo time. O Grêmio está dando pinta de que vai repetir o ano passado, quando ele só ganhava os jogos dentro de casa. Está dando toda a pinta. Perdeu aí para o Vasco fora, perdeu para o Bahia fora, ganhou em casa do Atlético Paranaense. Mas enquanto
o Grêmio estiver disputando a Libertadores, está tudo bem. Está tudo bem, porque tem que jogar tudo na Libertadores. Sim, tudo. Essa é a segunda. Vamos lá, vamos de novo. O segundo presidente Eu acho um erro. Como o Inter, o Campeonato Eu Brasileiro. acho um erro. Eu acho que isso aí, eu vou até saber do Ernesto, isso aí vai muito do momento. Daqui um pouco, a prioridade não é, porque tu está melhor em outra competição. Eu acho um erro do presidente do Inter ter elegido o brasileiro como prioridade. Mas o do Grêmio não foi, então? O brasileiro. O presidente do Inter elegeu o brasileiro. Sim, porque o Inter não vence a... O Grêmio é a Libertadores. Ah. Eu acho um erro, porque o Campeonato Brasileiro é o mais difícil, é o mais longo. Tem mais candidatos a ser campeão. Mas é pelo tempo, né? Mas justamente por estar há muito tempo sem ganhar nada, o que vier vem bem. Então elege o Sul-Americano, elege a Copa do Brasil, vai eleger o campeonato mais difícil. Mas Sul-Americano, o Internacional já foi o primeiro brasileiro, o Libertadores também. O Internacional está desde 79 que não ganha um campeonato brasileiro. Mas é verdade que roubado vergonhosamente. Bom, isso é outra coisa. 2005, 2020. E aí, o que o Santana, a leitura que ele está fazendo, eu parcialmente concordo, mas eu concordo ainda mais com o presidente que tem que se dedicar para o Campeonato Brasileiro. Tentar não perder esses pontos bobos que perdeu, como no final de semana passado. E sempre na espreita, porque sempre tem os clubes preferidos da FIFA e de uma rede nacional televisão. Isso é um problema. Então, para ganhar um Campeonato Brasileiro, tem que abrir uma vantagem muito grande. Não pode depender de 2 ou 3 pontos lá na frente, porque eles vão bater nossa carteira de novo. Isso é claro. É só ver o televisionamento do Campeonato Brasileiro em 2024, agora não estou falando passado. Se passar um jogo do Inter pela essa rede de televisão, vai ser muito. Um em 38 rodadas. Então tem que abrir bastante para poder ser campeão em cima do roubo que é a CBF. Vamos ver os melhores momentos, ou os lances, melhor dizendo, né? Porque não foi em relação ao jogo de ontem, o Grêmio Operário, olha aí, ó. E o Grêmio estreou, né? Estreou na Copa do Brasil, o Grêmio em função da sua posição, né? A posição que teve no Campeonato Brasileiro ano passado foi vice-campeão, não entrou naquelas fases as preliminares, ao contrário do Internacional, pela sua posição no Campeonato Brasileiro. Mas, olha, foi uma estreia sem muito brilho, né? Gustavo Martins cabeceou essa bola com perigo e saiu com lesão muscular. Pois é, mais uma, né? Mais uma. Né? Mas foi uma estreia sem brilho, né? Agora, Ernesto, foi um volta aquilo que eu falei nos programas passados sobre o Departamento de Saúde. Pois é. Mas o que mostrou mais uma vez foi um jogo truncado. Né? Isso, o Grêmio tem tipo de jogos assim, né? Eu não sei se isso vai pelo Grêmio ou pelo adversário. Contra o Estudiantes foi um jogo truncado, contra o Bahia um jogo truncado. Ontem um jogo truncado, mesmo não sendo a mesma escalação, Ernesto. Não, tem a ver com o adversário também, né? Pois é, por isso que eu estou perguntando. Isso que eu estou perguntando para o Ernesto, né? Marcação, né? E o Ernesto botou fôlego novo no time ontem, né? Foram mudanças até bem significativas no sistema defensivo do Grêmio. Né? Uma dupla era o Gustavo Martins, o Natan com o Zé Guilherme como lateral pela esquerda, aí mais à frente o PP, o Vijaçante, o Cristaldo, aí a partir daí normal, né? E depois esse o meio-campo, mais o Galdino e o Gustavo Nunes, que entraram pelas pontas, o Diego Costa, que foi o centroavante escolhido, né? Pelo técnico, ele foi. Porque esse foi um jogo que o Grêmio veio da Bahia direto para lá. Foi, sim, o Grêmio fez uma logística toda, né? O Grêmio, quando saiu daqui, foi a Salvador, olha só a bola na trave, olha aí, ó. E só foi Mas já era impedimento ali. Foi dado impedimento. E só foi o TT, né? Que saiu daqui para se integrar ao grupo, né? O PP, né? PP. Mas eu acho que aí a escolha foi certa, porque era um jogo que poderia ter problema e deu, né? Mais um problema de lesão. Deu problema porque agora E problema dá até em treino. Não? O problema maior é que o substituto do Gustavo Martins é o Rodrigo Eli. Está numa fase... Ou ele é ruim ou ele está numa fase péssima. Não sei qual das duas alternativas. Ou as duas. Mas eu acho que vai muito da mecânica de jogo, é muito o momento do como é que o time joga, né? Agora o Renato, ele mostrou irritação, hein? Depois não tem o Diego Costa. Ele mostrou... Irritação com o quê? Com a falta de melhor rendimento da equipe.
Ele não gostou. O Renato não Não, gostou. nem poderia. Em certos momentos... vai diminuir as férias dos fãs. Em certos momentos o jogo parecia uma várzea. O presidente vai mexer no salário dos caras que não estão se entregando. Ele desce da estátua e vem que é uma Hebe, né? Vambora, guri, vambora, vamos sair da Casa da Mata, vamos pra casa, vou levar todo mundo pra casa. Olha aí, você tá te provocando, Santaninha. Não, o Renato manda no Grêmio. Renato foi escolhido antes do presidente, foi escolhido o Renato. Por isso que ele tem chamado de Demiurgo, né? É isso aí, Demiurgo, meio homem, meio Deus. Ele vai botar o Guerra agora como auxiliar dele na Casa da Mata. É a metade humana dele que escala Galdino e JP Galvão. Tá certo, olha aqui, ó. Aí você tem toda a certeza e tranquilidade. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Ferragem profissional, né? Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está em todos os segmentos das nossas vidas, nos facilitando de tudo que é maneiro. Olha só, uma agora é o Crédito Fidelidade, isso mesmo, Crédito Fidelidade. O Banrisul tem uma relação única com o servidor público estadual e entende as suas necessidades. Por isso, conte com o Crédito Fidelidade. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clínica Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, com lojas sempre pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, onde... E a cada dia, mais uma Clínica está sendo aí aberta. Né? Então, além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá, né? Além dessa promoção, diversas promoções, mas essa é permanente. São 100 cartões de visitas por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. Só acessar cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 toques para o último bloco do programa desta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada,
construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, com o verdadeiro Santaninha, Jorge Santana, Ernesto Guedes e o conselheiro colorado Alaor Veríssimo. Olha só, tempo aí de chuva, temperatura ruim, né? Mas depois vai passar para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, na lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, tem entendimento vivo, deixa o carro, vai buscar, espera como ficar melhor para você. Né? São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone e o endereço, né? Da lavagem 5 estrelas, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Dani Lopes. Bom, na segunda-feira tivemos uma reunião aí que, olha, foi que o maior faturamento, foi aprovado as contas da gestão anterior, com o maior faturamento da história do clube, o seu Alaor Veríssimo. Na verdade, foi aprovado, mas ele dizia que o maior... Um valor recorde, né? Faturamento, não, isso é balela. Isso aí... Bom, mas foi da informação do clube, eu tenho que me basear na informação do clube. Então, os conselheiros aprovaram, mas que não foi um valor recorde. Se tu me permitir, eu vou tentar te explicar. O valor lançado de 200 e poucos milhões, oriundo da Liga Forte, não reflete a realidade, porque esse valor não entrou no clube ainda. Entrou em torno de 50% disso. Então, não é verdade que seja o maior faturamento da história. Não, isso não é verdade. E mais do que isso, na leitura que nosso movimento faz, o Sangue Colorado, é que esse dinheiro que entrou como adiantamento... Sim, mas ali, segundo as receitas comerciais, e quase 20 milhões aí, e além do contrato firmado com a Liga. Exatamente, mas o que teoricamente deu essa margem, teoricamente não, na prática o que deu essa margem foi o dinheiro oriundo da Liga. Não estou dizendo que seja um negócio ruim, absolutamente. Mas isso aí não é um documento oficial do clube, até foi divulgado isso aí na... Mas Cadu, vou te explicar. Eles colocaram no balanço ali que entrou 200 e poucos milhões. Não. Entrou 107 milhões e os outros 100 milhões vai entrar em 2024 e 2025. E o balanço é 2023. Por isso, nosso movimento propôs, fomos vencidos, aprovar com ressalva, porque a ressalva te oportuniza lá adiante tu questionar isso aí de novo, da forma que for. Mas como eles tiveram a maioria e ganharam, ponto, eu tenho que absorver e deu. Mas não é verdade, isso não é verdade. Não é o maior faturamento da história do Internacional, não. Bom, tá aí, a direção tá aí. É um conselheiro, teve essa reunião, mas as contas foram aprovadas. Foram aprovadas. Sem restrições nem nada. Sem restrições, porque ele tinha maioria. Eles fizeram 141 votos, sem as ressalvas, e nós fizemos 84 votos com ressalva. Eles ganharam pela maioria. Ok, superávit, tudo bem, mas e taça no armário? E taça no armário? Tem? Vai ter em 2024. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Jamais na história, alguém vai dançar valsa na minha casa, como o Sacha fez com eles. Aquele bando de pateta aí. E o Sacha atirou para dançar. Olha, Sacha atirou. Mas tá chegando a quase 15. Não. Se terminasse esse ano, que não vai terminar, seriam 13. Sim, 2016 foi a última coisa que Não, 2011. Eu estou falando de título importante. Não, mas... Quem gosta de gauchão é Prenda e a Hebe. Eles que gostam de gauchão. Tu não gostava? Tu não comemorava gauchão? Faz tempo, né? Faz tempo. Não, quando é que não? Tá comemorar gauchão, não. Vamos só ver. A Hebe e Prenda Tá aqui bom, vamos ver o que o Renato falou ontem em relação ao empate. Do senhor. A palavra o quanto é o desgaste e o quanto é alguma coisa que você queira que o time corrija por parte, os colegas fazendo um pouco de barulho, mas por parte do Grêmio. O quanto que é desgaste e o quanto que são correções que você pretende fazer. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, me solidarizando, ao povo gaúcho, pelas vítimas, pela chuva. Vou falar para o nosso governador Eduardo Leite que do que ele precisar lá da parte do Grêmio, a gente está acessível.
para a gente poder, de uma forma ou de outra, poder ajudar o nosso povo lá. Infelizmente, mais uma vez, algumas vítimas. Bom, quanto ao jogo, não, eu estou muito feliz com o meu grupo. Só eu sei o que eu estou passando, só o meu grupo sabe o que está passando devido ao desgaste. Você vê que toda partida a gente perde jogadores. Muitos eu tenho poupado, alguns com imunidade baixa, o caso do Fábio ontem, com febre a noite toda, tive que tirar ele até do banco. Cânimo, muito desgastado. Enfim, jogadores que eu tenho colocado para dentro do campo também, alguns por necessidade, muito desgastados. E hoje com uma equipe totalmente diferente, muitos garotos em campo. A equipe, eu concordo, não desenvolveu grande futebol, mas é difícil jogar aqui. Eu tenho acompanhado o Operário, jogaram 2 jogos da Série B, tiveram 2 vitórias. E a gente sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar. Mas além das dificuldades que nós iríamos encontrar do nosso adversário, as dificuldades enormes que a gente vem encontrando aqui. A gente, para falar a verdade, a gente não tem um grupo para disputar 3 competições ao mesmo tempo do jeito que a gente vem disputando. E o nosso grupo é bom. Então a gente está tendo... Deixa o pessoal baixar a voz lá fora. Porra. Então é difícil você disputar 3 competições do nível que a gente vem disputando. É óbvio que o desgaste é muito grande. Eu tenho falado para vocês, a gente tem dormido praticamente dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe de tudo. É o nosso dever, é o nosso trabalho, a gente entende. Mas o desgaste ele é muito grande. E a gente vem perdendo jogadores cansados que estão em campo. Por isso estou parabenizando o meu grupo. Não é fácil. Toda hora vários jogadores diferentes. Tá aí então, Renato, esse foi a coletiva dele ontem, logo após o jogo, né? E aí, silêncio todo mundo. Só o detalhe é o seguinte, eu não vou baixar a voz para ele. A Hebe que não vem estrear aqui. Olha aí, ó. Bom, mas é aquilo que ele tem dito, realmente é um desgaste, mas essa é a questão, não é desgaste só para o Grêmio, desgaste são para todos. Vou repetir, o Internacional e Grêmio agora, né, nesse mês de maio começou, serão jogos Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, serão jogos a 4 partidas. Não, o Grêmio está disputando uma competição só Libertadores de América. Bom, então isso é o Campeonato Brasileiro. Então eu quero dizer isso, ou seja, né, o adversário do Grêmio é o Criciúma, né, no próximo final de semana, e aí o Criciúma tem 2 competições, né, como disse o Ernesto, jogou com o mesmo time. Bom, o Internacional tem aí o Cruzeiro, e eu não sei se o adiamento do jogo de hoje facilita aí, o Internacional está nessa roda viva também, mas não tinha nem como realizar esse jogo em função das condições mesmo. Se isso aí facilitou, né, na medida que o Internacional agora tem uma semana aí de treinamentos, recuperação dos jogadores aí, o Alan Patrick e o Ener Valencia já tinham voltado na segunda-feira aos treinamentos, mas não teriam condições para hoje. Mas claro, né, Cadu, é uma questão de respeito até ao Rio Grande do Sul, ao povo do Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma, por melhor que seja o gramado do Beira-Rio, e é um gramado excelente, com essa água que está caindo, isso aí acaba prejudicando, claro, os 2 times, né? Mas é que o Inter, teoricamente, é mais técnico. Então... Mas o adiamento da partida só aconteceu pela interferência do governo do Estado, né? Sim, porque a CBF, porque a CBF queria manter a questão de data. Não tem responsabilidade nenhuma com ninguém, né? Eles querem ganhar dinheiro e tocar mal administrado. E aí, eu também concordo, eu acho que era uma falta de respeito, né? Não pelas condições do gramado. Não, né? com o povo do Rio Grande do Sul. Tem condições... Então ontem acabou se confirmando. Está caindo ontem tanta à noite. Água, tá caindo tanta água que parece que o mundo está acabando, né? O que me lembra um samba maravilhoso do Nelson Cavaquinho, que é assim: é o juízo final, a história do Internacional. Mas não, é que aí te fale um pouquinho de conhecimento. Quem gravou essa música foi a falecida. Gravou brilhantemente. Não, mas tem na voz dele. Tem, ele é o compositor. Mas a Clara Nunes é que eternizou essa música. Bom, o jogo foi transferido para o dia 10 de maio, que é uma sexta-feira, né? O jogo, então, às 21 horas. Essa foi... Mas houve, como eu disse, a interferência. E respeitam a juventude também, que não, sim, tinha a mínima. Vai botar em risco vida?
E o Juventude... de atletas, de delegação. E o Juventude, até ontem, estava em Caxias. A verdade é que o Internacional respirou aliviado. Respirou aliviado com o adiamento da partida. Deve ser. Essa que é a verdade. Santaninha tá agora... Sei, fala mais baixo que o Renato mandou vocês baixarem a voz. Essa que é a verdade. Vocês baixarem a voz. Respirou aliviado. Olha que ele é o presidente, ele vai botar o Guerra lá como assessor agora na Casa Mata. Ele é o dono lá do boteco, né? Bom, mas a gente então terá esses 2 jogos aí, né? Já Internacional aí sem esses jogos de meio de semana. O Grêmio é o contrário, o Grêmio jogou ontem, né? Jogou ontem, mas joga em casa. Né? Joga em casa com o Criciúma. O Internacional não. O Internacional vai a Belo Horizonte enfrentar agora o time também, como a gente colocou na abertura. Essa é a terceira partida do Criciúma fora de casa. Vasco, Bahia e Grêmio. Vamos ver se eles vêm com o mesmo time. E fez um campeonato catarinense muito bom. O Juventude, que também tem jogo final de semana, que também isso aí serve para o Juventude, que não jogou nesse final de semana, em função aí da transferência do jogo, né? Que seria realizado hoje, agora, daqui a um pouco era para bola, já estaria no gramado lá, os jogadores, a bola que iniciaria agora, exatamente às 21h30, né? O Juventude também acabou ganhando uma semana aí, né, para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma semana de folga e nada é a mesma coisa, porque ninguém pode treinar. Bom, também com esse tempo... Esse é um problema gravíssimo para os clubes do interior, fundamentalmente. Aí o problema maior, onde as enchentes, onde as estradas e uma série de coisas, traz um prejuízo enorme para a parte técnica, tática desses times que não treinam. Não tem como treinar. Eu já passei isso. Né? A qualidade de um CT, de ter algum lugar para trabalhar, vão à procura de ginásios, né? Na cidade para ver. E nos ginásios estão os flagelados hoje. E as pessoas que não têm onde morar. Então, nós estamos num caos e que vai, infelizmente, temos aí uma população sofrendo, né? E automaticamente aqueles que poderiam dar alegria também vão sofrer nesse... Bom, como sempre, saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante Cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você sempre tem de terça a domingo. Hoje, aí, quarta-feira, dá para você curtir ainda o final do feriado. Né? Você curte onde você quiser. Tá lá, tem delivery, tem Cauê, tem entrega. Abre no feriado, Cadão? Claro. Que loucura. Não, o Barranco não fecha não. Não fecha nunca. Só na sexta-feira santa, é o único dia. Não fecha nunca. Segunda-feira, depois da reunião, vamos lá tomar um Guaraná. É isso aí. Lá é local de tudo, né? Ponto de encontro de todos em Porto Alegre. Bom, eu sempre estou lá em outro local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade, José Susternal, para você estar de carro novo. Só passar uma das revendas, tem zero seminovo, tem o Niro, novo carro, que ele mesmo mostra, né? Nosso break comercial. Os adeptos 2 rodas, facilidade do Jefferson na Suzuki São Motos. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, e na Avenida Ceará, também ao lado da Kia São Motos. Preço e qualidade, só tem um local, né? O slogan diz tudo. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Vamos lá. Não teve o jogo de hoje, que era para a bola estar rolando agora, né? Uma semana do Internacional, uma semana de Juventude, e mesmo com a interferência do governo do Estado, mais do que correta, né? A realização desse jogo pelas condições climáticas que nós vivemos aí. Bom, o Grêmio teve o jogo de ontem, empatou, e agora teremos no próximo final de semana a volta pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado, Santaninha. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Alora. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo. Na Masper TV, chegando mais atrações aí para você. A todos vocês, um bom final de feriado, né? E um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.